Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa Quintal da Galécia, que é transmitido aqui pela nossa Rádio Quintal. Antes de mais nada, queremos agradecer a todos aqueles que durante o ano compartilharam, deram um gostar nas nossas publicações, ativaram o sininho para receberem as notificações do canal e que opinaram de certa forma, de forma respeitosa, criticando ou elogiando os nossos conteúdos. Bom pessoal, a gente tem observado aí ao longo dessas nossas experiências, dos nossos encontros, são a criação de narrativas a respeito da história de um povo, de um país. E que, por certo, a história sempre é construída para realmente relembrar fatos que foram importantes para uma nação, para um povo. Histórias que às vezes podem coincidir nas narrativas ou às vezes podem divergir. A historiografia portuguesa, em muitos casos, pode ser diferente da historiografia narrada pelos castelhanos ou pelos galegos. E como já dizia o velho ditado, a história vai ser sempre construída pelos vencedores. A história que muitas vezes também é escrita para mitificar pessoas ou personalidades, construir heróis, glorificar o passado e exaltar os nacionalismos. Muitas vezes essa história também passa por silenciamentos, por apagamentos, por meio de fragmentos, às vezes por alguns vazios que nos deixam muitas perguntas. No nosso foco de estudo, muitas vezes é comum verificarmos uma glorificação de um determinado reino e depois por um momento onde não há mais reis, pelo menos que representassem aquele território ou que o trono estivesse naquele território e que às vezes há um desmerecimento das autoridades que governavam, mas através de um distanciamento territorial. Por certo, é muito recorrente isso, uma narrativa que se faz da presença destes germanos, no caso os suevos, numa área que eles vão dominar politicamente, que é a antiga Galécia Romana. E o que temos na verdade é que se fala apenas de um determinado período em que eles reinaram, e não se fala muito sobre outros que possivelmente reinaram também nesse período, porque desaparecem as fontes. Não há certeza, inclusive, de que algumas pessoas teriam sido reis de fato ou não. É que eles chamam de períodos escuros. Então, há uma supervalorização dos primeiros reis, de um momento de expansionismo deles na península, alcançando pontos que vão das fronteiras da Lusitânia à Bética. E depois há um recuo dessas fronteiras com a expansão dos visigodos na Espanha, após o seu recuo na Gália. Então o que temos é que fala-se deles e depois um momento em que todo esse espaço territorial tem uma liderança ou um trono que não está mais ali em Braga Augusta, mas está em Toledo, onde era a capital dos visigodos. Não se valoriza então esses reis desse período, que são reis visigodos. E isso é muito comum na história e nos povos. Portugal mesmo também teve três reis que estavam no trono de Castela e governavam por uma questão dinástica sucessória. O trono não ficava necessariamente em Lisboa. Isso não faz com que Portugal exclua esses três reis castelhanos da sua historiografia. É claro que são momentos bem distintos e bem diferentes no tempo. E a única conclusão que podemos ter a respeito disso é porque temos aqui uma construção historiográfica que se baseia no controle político e administrativo feito no mesmo espaço geográfico. A questão toda que gira em torno disso é que quando chega ao fim desse reino suevo, não significa necessariamente que essas pessoas, essas comunidades suevas, essas elites suevas, que já estavam convivendo há mais de um século com aquela sociedade galaico-romana, não significa necessariamente que eles foram exterminados ou teriam desaparecido. Essas famílias camponesas que talvez tivessem uma origem sueva, ou essas famílias suevas que tivessem uma situação de senhores territoriais ou que fizessem parte da nobreza, eles tiveram que continuar ali, submetidos a um novo poder. Podemos imaginar que há uma possibilidade de união suevo-goda, de casamentos mistos, de alianças políticas, da manutenção do poder e do controle territorial e na dispersão desse elemento germânico em meio à grande comunidade galaico-romana que já existia ali e que essa infusão de pessoas vai criar, no futuro,
vai ser o cimento, vai ser o alicerce da constituição do povo galego. Entretanto, é errôneo dizer que esse território suevo era constituído apenas da atual Galiza. Uma parte dessa capilaridade sueva e dessa sociedade que vai atravessar os séculos sob o domínio visigodo e também sobre a chegada da invasão dos povos berberes que vieram do norte da África através do Império Omida, essa população vai também constituir, de certa forma, e com toda certeza, a constituição da sociedade que continuou vivendo ali, onde depois seria o Condado de Portugal, o Condado Portucalense, e todas essas interações sociais, tanto para o norte quanto para o sul, que depois também vão constituir as bases sociais de outros reinos que também vão surgindo ali, Galiza, Leão, Astúrias, o próprio Condado de Coimbra, etc. De fato, a história nos deixa algumas interrogações, como por exemplo, quantos reis suevos realmente governaram os antigos espaços da Galécia romana, que depois acaba virando o reino dos suevos? É uma contagem que poderia chegar até 21 reis, mas nesse caso não temos a certeza absoluta, mas sim probabilidades. Voltamos a relembrar que no noroeste da península existia o primeiro reino ainda no período romano, cuja capital ficava em Brácara Augusta, atualmente Braga. Assim, os suevos, outro povo invasor de origem germânica, estabeleceu-se como governante da Galécia, um território que já estava subdividido pelos conventos de Astúria, os conventos galaicos lucense e bracarense e a parte dos conventos lusitanos, o escalabitano e o emeritano, e que por um breve momento chegou-se a expandir-se pelo território da Lusitânia, mas como falamos anteriormente, esse espaço territorial acaba recuando com um conflito estabelecido com os visigodos. Neste reino suevo, foram mantidas as elites locais e supralocais e, efetivamente, as elites eclesiásticas, que continuaram com as estruturas econômicas complexas baseadas na terra, mas também no comércio e no controle de diversos recursos, como os de caráter mineiro. Elites visíveis através dos privilégios internos, diferentes nas necrópolis rurais, detectados desde o final do século IV, mas sobretudo no século V, que apresentam caros sarcófagos de mármore que, juntamente a outros elementos, poderiam formar parte de mausoléus e de pequenos oratórios que, posteriormente, depois do desaparecimento do sistema produtivo e representacional romano nas vilas, passarão a converter-se em igrejas, em especial de tipo monástico entre os séculos VII ao X. Um amplo comércio exterior que entre os séculos IV e VI caracterizou a zona atlântica e cantábrica e que se materializou a um apego de numerosos aglomerados secundários pelo noroeste, sendo também possível que resultou em uma certa reativação da mineração da região, embora sempre em uma escala menor que a desenvolvida no período do Alto Império. Consequentemente, nos encontramos diante de um território que se pode vislumbrar a existência de uma aristocracia cujo poder supera as bases econômicas meramente agrárias, e onde desempenha um importante papel no comércio de longa distância com base no porto de Vigo, por exemplo, entre os séculos IV e VII. Nota-se também intercâmbios com o mundo mediterrâneo, assim como o Atlântico, no que Vigo realizaria a função de conexão entre ambos. Assim, desde o âmbito mediterrâneo, o norte da África, o sul da Península Ibérica, o Mediterrâneo Oriental abaixo do controle bizantino, se comerciaria até o Atlântico, nas Ilhas Britânicas e o ocidente da Gália. Produtos como o alumínio, o vinho, os cereais, a charcutaria, o azeite, tais como produtos de cerâmica e de luxo. O território da antiga Galécia constituiu-se a partir do processo de reconhecimento e equiparação de realidades e populações políticas e culturais que apresentavam semelhanças. Sendo assim, e de uma forma muito genérica, já que as diferentes tribos foram unificadas num contexto geográfico, e por que não dizer geopolítico, chamemos todos esses como galaicos, que habitariam as terras daquele noroeste da Península Ibérica, a partir do Rio Douro, em contato com os lusitanos, mediante uma região de transição que vem documentada mediante diferenças evidentes tanto na cultura material como linguística. Assim, por fazer parte do que posteriormente será a Galéquia Bracarense,
que incluía a região do Minho ao norte, onde se estendia a Galéquia Lucense. Vamos supor, em um processo de organização de entidades étnicas distintas, mas com similaridades culturais. Roma chegou a uma solução de compromisso com as comunidades indígenas, mediante a qual estas seguiriam assumindo as questões de caráter privado, enquanto que a organização comunitária da Nova Antioquitas iria gerir assuntos como o censo, o pagamento de impostos, o recrutamento militar, etc., havendo, é claro, a contradição com a permanência das formas de organização das comunidades locais, da população indígena. É naquele espaço em que o reino suevo vai fixar sua fronteira nos limites do antigo convento Asturum, deixando os territórios de boa parte do Clunicense como um território de propriedade irregular que, passando pela mão do usurpador Constantino III, chegará até os visigodos, que finalmente incluirão desde o ponto de vista administrativo em sua província cartaginense, sendo controlado diretamente por Toledo. É fato também que a chegada desses novos invasores não foi bem recebida no começo, não era bem tolerada no começo, pois se a chegada como conto foi no 411, apenas em 438 é que os suevos ratificaram a paz, com parte plebis Galaciae, com a parte da população galaica. Podemos também verificar um processo de aparição de assentamentos abertos, que também poderia estar na base do desaparecimento do tradicional assentamento castrense, e alguns castros significativos que continuavam habitados, ao mesmo tempo em que se desenvolvia um ambiente disperso de aldeias abertas sem conotações defensivas, na base de castros, que mostram em sua toponímia a presença de possessores germânicos, o que pode ter acontecido pela perenidade do modelo de exploração agrícola e do padrão cultural indígena. A aparição e a criação de aldeias com tipologia variada é uma realidade contrastada em toda a Europa desde a segunda metade do século V nos âmbitos rurais. Também se sabe que certas elites parecem liderar a resistência diante da ocupação germânica até dos centros urbanos, como Astorga, Lugo, Lisboa ou Coimbra. Em tempos dos suevos, ainda era possível que os grupos sociais fossem divididos etnicamente, como é o caso dos algerenses e dos aunonenses, que parecem estar situados ao sul da atual Galiza, capazes de manter uma guerra prolongada e de pactuar em condições de igualdade, assim como de estabelecer relações diplomáticas mesmo com o visigodo Teodorico. Assistimos uma fragmentação estrutural do poder das entidades locais durante todo o período com respeito às entidades rurais da época romana, um processo mais estendido nas áreas mais dinâmicas no período romano, aquelas que ficavam mais ao ocidente do que as dos interiores, ao exemplo de Tude, Íria e Auriense. Ocorre uma hierarquização social e territorial que as elites supralocais estavam adquirindo, apesar de que ainda com relação, de alguma forma, com o poder do Estado. Este era o Gallicense Regnum, ou o Regnum Suevorum. É nesse espaço onde ocorrerá uma hierarquização e organização territorial das estruturas daquela igreja galaica, muito especialmente desde a conversão sueva ao catolicismo, tal e como podemos deduzir do estudo do Parochiale Suevum, uma lista de 13 sedes episcopais, as quais acompanham uma série de ecclesiae e pagi. São definidas sedes episcopais que passam de 8 no Concílio de Braga do ano de 561 para 13 sedes recolhidas, na qual se celebrou 11 anos depois, na mesma sede em Braga, adequando a sua localização ao esquema administrativo do reino. Mais da metade das igrejas recolhidas no Parochiale se localizam na área entre o Minho e o Douro, nas sedes de Brácara, Porto e Tude. A conversão conseguia desta maneira dois objetivos. Por um lado, a monarquia sueva obtinha o apoio da igreja e, por outro, sobretudo, reforçava sua diferença com os visigodos. A associação monárquica sueva e a igreja católica supunham vantagens para ambos: a ampliação das bases de poder da monarquia, assim como a minimização do problema do arianismo e do priscilianismo residual. A zona de onde é de supor a corte de Braga exercia um controle mais direto da administração, sendo a mais dinâmica,
desde o ponto de vista econômico. Nesse sentido, assume especial interesse a constatação de que é precisamente aqui, junto com o prolongamento até Coimbra e Danha, onde se localizavam a maior parte dos achados de moeda sueva, assim como uma parte importante das suas casas de moeda. Este processo de territorialização se intensifica quando comprovarmos que nessas 3 dioceses se faz a menção da existência da paje, que podemos identificar como distritos que deveriam ser utilizados como parte de uma estrutura administrativa sueva e que seriam conservados durante algum tempo depois da conquista visigoda. Enfim, precisamos recordar que o reino suevo durante o século V como uma mera entidade patrimonial, não como um conceito territorial, pois qualquer atuação é personalizada na figura de reis ou de ocasionais chefias guerreiras, negando assim expressamente um reconhecimento da existência de autoridade sobre a Galéquia por parte dos suevos. No ano de 585 ocorre a conquista do reino dos suevos. O rei Ondeca foi capturado e o reino suevo foi anexado pelo reino visigodo de Toledo. E é isso, pessoal. Obrigado a todos aqueles que escutaram e compartilharam os nossos programas, ativaram a campainha para receberem notificações, lembrando sempre a importância de darem um gostar para ativarem o algoritmo do YouTube e no final desse vídeo as chaves PayPal e PicPay para mantermos a atividade desse canal. Um forte abraço a todos, obrigado, Rádio Quintal e até mais. Tchau, tchau. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.